Varizes no testículo, é possível? Sim, o nome disso é varicocele. A varicocele é tão comum que a cada 6 meninos, um tem varicocele. Mas felizmente, somente 30% de quem tem varicocele precisa tratar. Ou seja, 70% das vezes não precisa fazer nada. Não precisa nem fazer nenhum procedimento. Por quê? Porque o principal motivo de problema da varicocele, quando ele acontece, é a infertilidade. Então, muitas vezes antigamente se achava que a varicocele causava dor no testículo e muitas vezes se operava essas pessoas por causa de dor testicular. Isso não é mais motivo de tratar, porque a maioria das pessoas que trata a varicocele pensando em melhorar a dor no testículo continua com a dor no testículo. Ou seja, dor no testículo não é motivo de tratar a varicocele. Sobra então a infertilidade. A principal causa de infertilidade masculina tratável é a varicocele. Por quê? Porque existe uma dilatação das veias que drenam o sangue do testículo. E não é à toa que o testículo está longe do corpo, está na bolsa testicular, para que a temperatura do testículo seja um pouquinho menor do que a temperatura dos outros órgãos do corpo. Além disso, existem válvulas nas veias que drenam o testículo para impedir que sangue que circula no restante do corpo reflua para o testículo, ou seja, para que as toxinas que estão no restante do corpo não envolvam ali a região do testículo. Por quê? Porque o espermatozoide, que é a célula responsável pela fecundação, é uma célula muito sensível. Qualquer alteração de temperatura ou alteração no microambiente testicular pode existir uma produção alterada, uma maturação alterada, uma capacidade de se movimentar alterada do espermatozoide. Então, por isso que a varicocele deve ser tratada naqueles meninos, naqueles jovens que querem engravidar, que têm infertilidade e têm varicocele. Como é feito o tratamento? Basicamente, tem que se interromper o refluxo de sangue dessas veias. O sangue do testículo, que sai do testículo, deveria ter somente um sentido, do testículo para o resto do organismo. Mas quando tem o refluxo, existe um refluxo de sangue do resto do organismo para o testículo. E o que a gente faz com essa interrupção é impedir que esse sangue se comunique dessa forma. Isso pode ser feito através de pequenos nós, que amarra as veias e corta. Pode ser feito através de microesferas que entopem essas veias, ou pode ser feito por uma cirurgia um pouquinho maior que se obstrui a veia principal, que é a veia espermática, às vezes por dentro do abdômen. Pode parecer que o tratamento minimamente invasivo através de microesferas que embolizam as veias do testículo é o menos invasivo e mais eficaz, mas na verdade o mais eficaz é a interrupção desses pequenos vasos através de uma cirurgia que a gente faz através da virilha, utilizando equipamentos de magnificação de imagem, que podem ser lupas ou podem ser microscópios, para que a gente consiga discernir, para que a gente consiga diferenciar as veias das artérias, para que a gente consiga cortar as veias e preservar as artérias. Por que a gente faz isso? É porque as artérias que nutrem o testículo não podem ser danificadas, mas como elas são muito pequenininhas, elas podem ser confundidas com veias. Então, quando a gente usa a lupa e usa o microscópio, a gente consegue ver com muito mais clareza o que é veia e o que é artéria. Além disso, a gente tem um pequeno equipamento, microequipamento, que é um microdoppler, capaz de identificar o tipo de fluxo de sangue que corre por aquela estrutura. Se é um sangue contínuo, que é um sangue venoso, ou se é um sangue pulsátil, que é um sangue arterial. Com isso, a gente consegue, da mesma forma, preservar a artéria e seccionar somente as veias. O que eu quero informar para vocês é que a varicocele é muito frequente, mas raramente precisa ser operada. Ela precisa ser operada somente nos casos de infertilidade. O urologista vai ser capaz de diagnosticar se você tem varicocele e se precisa ser tratado. E a melhor cirurgia para tratar a varicocele é a microcirurgia por via inguinal, para a correção das veias que estão dilatadas. Procure seu urologista se você quer ter filhos e está tendo dificuldade. Se você e a sua parceira já tem mais de um ano tentando engravidar, possivelmente a varicocele é o motivo da sua infertilidade. Infertilidade é uma situação que afeta
uma parte dos casais e causa bastante angústia e bastante ansiedade. Então, se você conhece alguém que está querendo ter filho e está tendo dificuldade, ou quer saber mais sobre varicocele, comenta aqui embaixo. Segue meu canal, ativa o sininho para novas notificações e me segue nas redes sociais para ter mais informações sobre as doenças urológicas.